Bom dia. Uma tragédia parou o Rio de Janeiro e teve repercussão no mundo. Wellington Menezes de Oliveira, ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio, entra na escola dizendo que vai buscar o histórico escolar e chega às salas de aula. Na primeira sala, entra atirando, recarrega as duas armas que levava e volta a atirar. Ele aponta para a cabeça e para a região do tórax de cada aluno que encontra pela frente. Faz mais vítimas em uma segunda sala de aula. Um dos alunos feridos sai da escola e consegue avisar a polícia. Policiais chegam e trocam tiros com o assassino. Ele é atingido no abdômen e depois se mata. 12 crianças e adolescentes morrem. Outros 12 estudantes ficam feridos. Depois do massacre, fica a pergunta: que razões levam alguém a cometer um ato tão brutal? A resposta pode estar em um surto psicótico. A Secretaria de Segurança do Rio divulgou vídeos com mensagens de Wellington. Nos vídeos, ele cita o bullying. Segundo uma pesquisa do Instituto Informa, mais de 40% dos estudantes das escolas do Rio já foram vítimas de bullying. A situação se torna ainda mais grave quando o alvo é uma criança ou um jovem com algum tipo de deficiência, que nem sempre tem habilidade física ou emocional para lidar com as agressões. E para falar sobre este assunto, nós convidamos Cláudia Gaboá, coordenadora da Rede Inclusiva e coordenadora de Direitos Humanos do Instituto Meta Social. Cláudia, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui esclarecendo a gente. Explica um pouquinho para a gente a diferença do bullying para uma simples brincadeira de mau gosto. A maior diferença é a recorrência, na verdade, porque uma brincadeira isolada é uma coisa. Agora, uma provocação e um assédio diário, ou que seja semanal, ou que seja a cada 15 dias, mas algo repetitivo, que esteja fazendo mal ao outro, já é um bullying. Agora, uma brincadeira de mau gosto, ela pode ser coibida também para não chegar no bullying. O que a gente tem que evitar é que essas brincadeiras, essas práticas de não reconhecer o outro como alguém que também tem seus sentimentos, sim, que pode reagir de uma forma negativa também, porque faz mal para aquela pessoa. Qual é o papel da escola? Como é que a escola pode identificar o problema e evitar isso? Bom, essa questão é uma questão mundial e não é só no Rio de Janeiro também, né? Tem a ver com todo o Brasil, escolas públicas e privadas. A identificação disso é aquela criança que fica num canto, que não quer brincar com ninguém, ou mesmo aquela liderança que pode se considerar naquele momento uma liderança negativa, que está provocando bullying e está fazendo com que as outras crianças da sala também tenham uma atitude ruim em relação a uma ou duas pessoas. O professor ele tem um papel muito importante nesse momento de chegar e fazer atividades que possam esclarecer a turma, inclusive fazendo com que aquela pessoa que provoca o bullying, que faz o bullying, não faça mais, colocando até no lugar do outro, com teatros, com histórias, com atividades pertinentes à idade. Eu acho que isso deve começar na educação infantil. Crianças tímidas, a gente sabe que acontece muito isso, né? Altas demais, ou baixas demais, ou gordas, não é? Com algum tipo de diferença. Até dificuldade de aprendizagem também. Crianças com deficiências, sobretudo, sofrem mais ameaças? As crianças com deficiência, elas não são aquelas que sofrem mais ameaças, não. As crianças com deficiência, elas muitas vezes elas são deixadas de lado, sim, por não serem vistas como um igual. Podem vir a sofrer ameaças como qualquer outro grupo sofre, mas não são as crianças o alvo das ameaças, não são essas crianças o alvo das ameaças. Sofrem preconceito mesmo, sofrem, né? mais sim, mas preconceito e discriminação. E um tanto quanto velados. Agora, realmente, práticas de bullying para crianças que têm deficiência, elas chegam de forma muito pesada, mas chegam para as outras também. As escolas inclusivas, elas passam a ter menos incidências de bullying, porque as crianças desde pequenas convivem com a diversidade e legitimam mais as diferenças. Então elas têm mais respeito pelo outro, pelo quem o outro é. Então a humanização, a personalização do outro faz com que você ataque menos. Inclusive existe uma prática que foi feita nos metrôs de Nova York, de se ensinar as pessoas a olharem no olho, para humanizar.
Você tem que ver o outro como alguém. Que práticas pedagógicas, além dessas que você já me contou, você acha que são importantes na escola para que se combata definitivamente o bullying? Então, em relação à educação, eu coloco a educação em e para os direitos humanos como uma prática pedagógica essencial para a construção de uma nova consciência, de uma consciência mais inclusiva, que legitime essas diferenças. É lógico que isso pode estar incluído em todas as matérias. Então, numa aula de história, se pode também trabalhar a questão dos direitos humanos. Mas é preciso, no meu entendimento, que haja um momento onde as crianças possam se olhar, possam brincar juntas, que todos façam parte, que o professor fique atento para que todos estejam participando de acordo com as suas possibilidades, o que significa? Respeitando a característica de cada um. Então, aquela criança que é tímida, ela não vai ser forçada a falar naquela aula, daquele momento, ela vai ser incentivada a se colocar com práticas de teatro, e depende de cada idade também, porque para os adolescentes isso já é assim abordado de uma outra forma. Daí a necessidade também de termos professores mais qualificados, melhor qualificados, para que possam perceber esse tipo de coisa, né? Eu sugiro uma grande capacitação, uma grande formação nessa área, para professores que possam estar formando outros professores, e para professores Sim. que possam estar ensinando direitos humanos de uma maneira mais lúdica para as crianças pequenas, de uma maneira com uma linguagem apropriada para crianças de 7, 8, 9, 10 anos, com outra linguagem para adolescentes, com outra linguagem para jovens, e que isso chegue até as universidades também. Cláudia, a gente está falando muito das escolas e tudo mais, mas a gente sabe que na família a ação também é muito importante. E existe prática de bullying até na família, a gente sabe disso, dentro de casa às vezes. Então, o que a família pode fazer para identificar e, segundo passo, ajudar também nesse combate ao bullying que a criança sofre na escola e até às vezes na própria comunidade dela dentro de casa? Eu acho que a família precisa estar atenta aos sinais. A criança que começa a chorar em casa do nada, que fica muito quieta ou muda a sua atitude, ou que fica mais, se isola, ou que fica até mais violenta em casa, aquela criança que passa do nada a brigar com o irmão que não brigava antigamente, começou a brigar agora, mas começa em casa muitas vezes sim, daquela família que ri de uma certa questão. Por exemplo, eu tenho a língua presa. Sim. Então, digamos, daí chega uma criança que tem essa língua presa em casa, a mãe vai dar risada, vai achar bonitinho, vai começar a rir. Criam apelidos em cima daquilo, daí já chega na escola, as crianças podem se manifestar dessa forma. E como essa criança em casa já não se defende, porque vem da mãe ou do pai, exatamente, a pessoa que mais admira, sim, que mais admira, ela fica acuada naquele espaço da escola. Isso em relação a qualquer tipo de característica que a pessoa possa apresentar. Então, os negros podem ser mais vítimas de bullying. As crianças com deficiência, quando são vítimas de bullying também, a gente tem que ter essa atenção diferenciada, porque pode chegar até uma violência física e levar a algo mais perigoso. Agora, os Estados Unidos é um país que, assim, onde o bullying se apresenta de maneira muito forte. E com todas as medidas adotadas, eles ainda não conseguiram impedir os ataques às escolas, a exemplo de Columbine, na Virgínia. Então, não é apenas educação, como eu falei, é preciso tratar tudo, assistência, saúde, educação, e ter uma articulação intersetorial para detectar esse problema. O fato de uma criança sofrer bullying não significa que ela vá matar alguém, mas o fato de uma criança sofrer bullying e ter também um transtorno mental é um grande agravante. Cláudia Grabois, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal Visual, pela sua participação. Muito obrigado pela boa vontade de ter vindo aqui. Muito obrigado. E eu agradeço. Obrigada. Muito obrigado. E a vocês todos, um ótimo dia.